1509. O rei Henrique VIII sobe ao poder. Aquele que ficou famoso por causa do surgimento da Igreja Anglicana, da questão do divórcio, que vai culminar no surgimento da Rainha Elizabeth. E se casa com Catarina Aragão, representante ali de uma das maiores potências da época, que era a Espanha. Espanha é essa que vai estar assinando a capitulação de Sintra juntamente com Portugal para dividir ali as suas posses da África, assim como será feito 15 anos depois com o Tratado de Tordesilhas aqui nas Américas. Também nesse ano estamos tendo um tsunami e um terremoto na Turquia, e por falar em coisas estranhas do mundo da natureza, no México começa a passar algo como um cometa, como uma estrela, uma bola de fogo, que cruza todo o céu nos horários de meio-dia e meia-noite, isso durante todo o ano. O que é que isso tem a ver com a história de hoje? Lo que tenemos para hoy, Sanchos e Dulcineas. Sim, hoje vamos estar falando de um livro da literatura em língua espanhola, mas mais propriamente dito, da literatura mexicana. Todos esses fatos que nós falamos vão estar relacionados com o livro de hoje. Aquela bola de fogo que vai aparecer cruzando o México é um dos presságios que os mexicas ou os náhuatls vão descrever na sua literatura. Lembra daquela história que o ano ia acabar em 2012 por causa do calendário maia? Pois é, além dos maias, outras civilizações pré-colombianas na Mesoamérica tinham essa visão cíclica do tempo, do universo, e de que sempre o mundo ia se renovando, se destruindo para criar algo novo, depois no findar de cada ciclo. E alguns presságios vinham em formato de prenúncios, profecias, de acontecimentos estranhos, para mostrar que esse ciclo se findaria e recomeçaria-se um novo. E o primeiro dele é essa bola de fogo, que é a casa de um Huitzilopochtli, algo assim. Pegou fogo, do nada, todo mundo correu para ajudar, para jogar água, e não parava de cessar o fogo. E o Templo de Tzumul também pegaria fogo, mas a partir daí por causa de um raio, e da mesma maneira como no presságio anterior, jogaram água, mas o fogo não se apagava, dizendo que foi um golpe do sol para os humanos, para mostrar que o fim deles estaria próximo. Antes de haver sol, surgiram 3 bolas de fogo que se dispersaram para 3 lugares diferentes em chispas, em pequenas chamas. E quando essas chamas tocavam as pessoas, ardiam como veneno de cobras. Depois de um tempo, a água de uma lagoa começou a ferver, a subir e, sem influência de vento algum, começar a formar grandes ondas. E isso foi considerado o 5º presságio. Por várias noites consecutivas foi ouvido o choro de uma mulher gritando: Oh, meus filhinhos, para onde posso levá-los para os esconder? Quando alguns caçadores específicos de canoa encontraram uma ave parda que tinha como um espelho em cima da cabeça. Levaram até a casa de magia negra para que o imperador Montezuma, foi o último imperador dos mexicas, a visse. Ele viu no espelho da cabeça da ave a chegada dos espanhóis, que eles vinham em cavalos com armaduras para destruir a cidade. Mas isso ele guardou só para si até o momento. Encontraram um corpo com 2 cabeças, e este ser estranho foi encaminhado até a mesma casa de magia negra, e ao chegar lá, ele desapareceu. Todos esses 8 acontecimentos foram tidos como prenúncios de que algo muito ruim aconteceria aos mexicas. E depois de 10 anos, com esses vários prenúncios, no dia 18 de fevereiro de 1519, Cortés chega com 11 barcos com mais de 1000 homens às ilhas, numa das suas primeiras viagens, ali rodeando por Cuba. No dia 12 de março, ele toca no continente, pisa na Bacia do México. A partir disso, vai se começar a conquista. Cortés vai ter os contatos com Montezuma, imperador da cidade de Tenochtitlan. Toda a história da conquista que Cortés vai relatar, todos os seus feitos, vão ser escritos para o rei aqui nas crônicas do Hernán Cortés, que era um documento oficial. Nós vamos ter também alguns relatos, homens que pertenciam ali àquele ambiente espanhol que vieram para cá junto com o Hernán Cortés. Mas não quer dizer que por ser um documento oficial que tudo que vai estar aqui é verdade. E por isso nós vamos ter o Bichón de los Vencidos. Bichón de los Vencidos, na verdade,
é um livro do Miguel León de Portilla, que é um antropólogo, historiador e especialista em náhuatl, que é a língua dos mexicas. Escreveu pegando todas as outras visões que não eram as oficiais, visões dos mexicas, dos náhuatls, dos toltecas, das civilizações pré-colombinas. Ele estudou as cartas do Frei Bernardino de Sahagún, as cartas também de Diego Muñoz de Camargo, cartas de Garibay, Quitana, Ángel Maria. Ele também pegou cantigas dos mexicas, o códice florentino. O códice eram formas de escrita dos nativos que eles faziam em peles de animais ou em papéis feitos de certas plantas em maneira sanfonada. O nome Códice Florentino é porque esse códice encontra-se hoje na Biblioteca de Florença. E através de todo esse aparato histórico ele vai reconstruir a visão dos nativos sobre esse acontecimento. Ele começa justamente narrando todos esses presságios que na cultura deles era tido como um prenúncio do fim do mundo. A partir do encontro que eles vão tendo, das situações que eles vão vivenciando com os espanhóis, isso vai ser visto de outras maneiras. E é um recorte de trechos, de citações desses diversos materiais sobre aquele determinado assunto que ele vai dispor de uma maneira cronológica. Um ponto interessante da história é essa visão sendo quebrada do primeiro contato, primeiro encontro, que eles veem os espanhóis como deuses, que é uma coisa que fica sem se entender se nos primeiros contatos, devido ao bloqueio com a língua, se os espanhóis estavam entendendo, achando que os nativos os viam como deuses, ou se isso realmente era verdade. Isso vai ficar claro com um capítulo inteiro do Miguel León de Portilla, que ele vai dedicar para o caráter psicológico de Montezuma e o que teria acontecido na cabeça daquele imperador que estava esperando o deus Quetzalcóatl. Na mitologia deles era um deus que voltaria para eles, era um deus que não aceitava sacrifícios de sangue, né, os sacrifícios humanos, e como no seu governo ele havia instituído essa questão e permitido das pessoas sacrificarem, que é algo muito famoso nessa região da Mesoamérica, que você tem os templos gigantes, aquelas pirâmides onde era sacrificada a pessoa viva, arrancada do coração e tal. E fica todo esse sentimento de culpa do Montezuma devido a esse deus vir castigá-lo por causa, né, dos sacrifícios humanos. Também a atenção psicológica tem humanamente possibilidade dele fugir, mas se forem deuses realmente ele não pode fazer isso. Os presentes que ele vai tentar dar para ir amenizando aparentemente, para que os espanhóis não façam nada. O asco dos espanhóis em relação a esses sacrifícios humanos vai se estender para as outras cidades. Você tem Tenochtitlan, que é a capital, que é onde é hoje a cidade do México, mas todas essas outras civilizações que eram ou não a favor de Montezuma, o que vai fazer com que Cortés se utilize de outros povos para atacar Tenochtitlan, porque vai ter mais força. Eram poucos espanhóis, mas se unindo ali aos milhares de nativos que tinha, era bem mais fácil de derrotar. O cerco da cidade, as impressões de alguns espanhóis dessas cartas vão estar inseridas, e um dos pontos chaves da narrativa, que é a matança del Templo Mayor, que era um templo enorme que tinha na cidade. No momento em que Cortés tem de ir para o litoral, eles vão fazer ali um culto dentro daquele templo, e alguns dos homens que Cortés deixou para tomarem conta da cidade vão fazer uma matança, vão destruir quem estiver dentro do templo. E isso vai causar uma tensão e não é mais possível que exista uma conquista pacífica na morte dessas populações. Infelizmente foi algo muito maior do que o Holocausto nazista, por exemplo, que nós colocamos tão absurdo, que sim, foi algo hediondo, mas que matou muito mais, até porque a violência não foi só física, apesar de com Hitler também não ter sido, mas uma coisa que o Miguel León de Portilla vai deixar bem claro, e por isso ele vai querer retratar essa história de acordo com o olhar dos nativos, é porque nós temos uma violência epistemológica, ou seja, uma violação do conhecimento, da cultura. Essa destruição, eu acho que ela fica bem nítida, porque o livro inicia com os prenúncios divinos, com a visão cosmogônica, uma visão religiosa deles, para terminar com os lamentos dessa cultura, de uma visão desencantada do mundo, uma visão sem proposta de futuro, sem
recolhimento de muitas coisas do passado, porque acabaram sendo perdidas e destruídas. Como é que isso ainda acontece hoje, como é que isso deixa marcas até hoje no povo mexicano. E esse livro ele vai ter 10 citações sobre uma das personagens mais importantes para a conquista mexicana. Sem ela, talvez não tivesse se desenrolado tão rápido ou tão efetivamente como foi dessa maneira. Mas isso nós só vamos descobrir daqui a 15 dias na próxima resenha. Conhecer um pouquinho mais sobre a história do México, refletir sobre o que a humanidade já produziu de fatos ruins, como isso traz consequências até hoje, o que é que isso também traz de positivo, que a gente pode conseguir sacar, e como não reproduzir isso em pequenas escalas, né, com essa violência epistemológica, por exemplo. Então é isso, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos punhos de vento. Valeu!